As tarifas de Donald Trump finalmente atingiram o Brasil. A medida pode acabar afetando aí o setor produtivo brasileiro, mas não só ele. O governo Lula já estuda como usar isso contra o bolsonarismo. Vamos descobrir agora no plantão do Meteoro. É aquela estratégia, né, de utilizar aí o feitiço contra o feiticeiro. Se a galera que tanto defende o Trump, né, são os bolsonaristas, agora tem taxação vindo e nada mais justo que usar essa estratégia contra a extrema-direita. Sofia Labanque está aqui na tela para contar para a gente mais sobre esse assunto. O arroba da Sofia tá ali, ó, arroba lente vermelha para você seguir a Sofia e o meu arroba lu.junior para você me seguir lá no Instagram também. Vamos lá, Sofia, vamos contar essa história pro pessoal. Então, a gente tá vendo já, desde que o Trump chegou ao poder, né, com essas coisas de vou taxar todo mundo, vou taxar todo mundo. Tachamp, Ele. Tachamp. Tachamp, né? O Tachamp. E ele, assim, tipo, fica num vai, volta, vou taxar, não volta, daí volta atrás e não sei o quê. Mas ele, de fato, está implementando, começou a implementar algumas dessas taxas. E agora a gente teve o primeiro caso dessas taxas atingirem o Brasil, né? Que foi a taxação que foi feita de 25% sobre o aço e alumínio de todos os países do mundo. Já existia taxação de aço e alumínio nos Estados Unidos, mas o Brasil ele tinha um acordo que o isentava. E houve um esforço por parte do Brasil de tentar manter isso, de tentar manter essa isenção. Só que não funcionou e o Brasil, de fato, entrou nessa taxação de aço e alumínio, que pode sim afetar a exportação do aço e alumínio brasileiro para os Estados Unidos e, por consequência, afetando os brasileiros, né? Vamos lá para o Globo, que vão falar um pouquinho sobre isso. Sem exceções, Trump começa hoje a aplicar tarifas sobre aço importado pelos Estados Unidos. Isso no dia 12, ontem, se você estiver vendo ao vivo. Medida vale para produtos de diferentes países, incluindo os do Brasil, um dos mais afetados pela política do republicano. Então vamos pegar e ler aqui só os primeiros parágrafos, que vai nos contar que entraram em vigor nesta quarta-feira as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio anunciadas pelo presidente Donald Trump no mês passado. A medida que vale para produtos de diferentes países, incluindo o Brasil, um dos mais afetados pela política do republicano. Especialistas temem que as taxas levem à desaceleração das exportações para os Estados Unidos. Na semana passada, em reunião com representantes da equipe de Donald Trump, representantes do governo Lula fizeram um apelo para a taxação de aço alumínio brasileiro fosse adiada. A ideia era conseguir mais tempo para negociar um acordo, evitando que as exportações brasileiras fossem prejudicadas nos Estados Unidos. A postergação solicitada seria pelo menos de um mês, segundo interlocutores do governo do setor privado. Até o momento, não há informações se Washington aceitou o pedido do governo brasileiro. A previsão era de que fossem realizadas reuniões bilaterais técnicas nessa semana. E não, gente, não, até o momento não houve nenhum tipo de isenção para o Brasil. Então, de fato, o Brasil está sendo taxado aí, pelo menos nesse momento. Aí a gente vem para a questão, como é que o governo Lula vai lidar com isso? E o governo Lula, sabendo que isso está fazendo uma leitura de que isso pode acabar prejudicando os bolsonaristas e pretende usar isso a seu favor. Eles falam em eventualmente colocar uma questão de reciprocidade, então, eles estão taxando 25% a gente vai taxar eles em 25% de volta, mas ainda não colocaram isso em vigor, por ainda tentativas de tentar negociar isso, né? Mas já estão pensando em usar isso de maneira política para desgastar os bolsonaristas. Daí a gente vai ver isso um pouquinho com a explicação lá da Daniela Lima no Globo News. Um componente político importante entrou em jogo. O governo percebeu que a ação de Donald Trump passou a desgastar uma ala do bolsonarismo mais radical aqui no Brasil. Eu estou restringindo, circunscrevendo, porque sim, trata-se de uma ala. O que o Palácio do Planalto, segundo inclusive diplomatas, está vendo? Essa ação incisiva de Donald Trump contra os interesses nacionais e contra os interesses do mundo, inclusive do comércio mundial,
passou a colocar em xeque o discurso daqueles que venderam o MAGA, Make America Great Again, ou o America First, América em primeiro lugar, como uma bandeira da direita no Brasil. Esse grupo da direita bolsonarista está passando a ser constrangido, porque está ficando um tanto quanto evidente que a agenda do Trump contraria os interesses do Brasil, não do governo, mas do setor produtivo. Está lá no blog, Planalto vê Trump desgastando a direita, muda estratégia e vai abraçar a defesa do interesse nacional. O discurso do patriotismo, esse que o Lula ensaiou ontem, vai voltar a ser explorado. Do Brasil defendendo seu interesse, o Brasil defendendo os interesses do brasileiro, o Brasil defendendo os interesses do setor produtivo brasileiro. E então a gente vai ter agora o seguinte cenário. O governo Lula está sentado agora para decidir o que vai fazer. Não é uma questão de se vai reagir, mas de quando. A reciprocidade será, eu repito, né, acionada. Mas o governo quer fazer isso no momento em que ficar evidente que ele só vai reagir por conta da excentricidade, da insistência, da incapacidade de Trump de negociar. A culpa será colocada como do americano. A Europa já reagiu, a China já reagiu, o Canadá já reagiu, o Brasil está estudando o melhor momento. Mas haverá retaliação ou reciprocidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o governo vai tentar puxar o legislativo para essa agenda. Como? Com um projeto de lei ou uma medida provisória que coloque por escrito que, uma vez afetados os interesses de setores estratégicos, o Brasil precisa reagir. Por exemplo, fala-se agora em taxação de madeira. O agro... Opa! E se a carne do Brasil entrar no foco? O café? Isso vai fazer com que o governo tenha a possibilidade de puxar uma bancada importante, como a bancada da agropecuária, por exemplo, para mais perto. O Trump está possibilitando para o governo Lula, na avaliação do Palácio do Planalto, uma ação de, retomada do discurso da defesa do patriotismo, do interesse do Brasil acima de outras questões, inclusive ideológicas. E 2, de puxar uma bancada que está muito aliada à direita de volta para a discussão da política pragmática, fora da ideologia, o agronegócio defendendo o agronegócio. É disso que se trata, passou a ser uma questão também estratégica politicamente para o governo Lula explorar a barafunda que Trump está impondo ao comércio mundial. Aí, eu não sei o que você acha, Lúcio, mas eu gostei da estratégia. Nos dois sentidos, tanto a estratégia de usar isso para desgastar o bolsonarismo e trazer para e tentar aproximar outros setores, quanto também a questão de, vamos segurar a resposta para soltar a resposta no melhor momento. Eu estou achando pelo menos minha humilde opinião, estou achando uma boa estratégia. A última coisa que eu queria mostrar aqui antes de encerrar e passar a palavra para o Lúcio falo ali, alguns setores do bolsonarismo que estão ligados a esse Make America Great Again. Quem será, Lúcio? Quem será que já andou aí com o bonezinho do MAGA, né? Quem será? Será que já andou com o bonezinho do MAGA, hein? Nem imagino, Sofia, nem imagino. Mas a estratégia realmente ela faz sentido, né? Quando a gente olha para o momento do mundo, ela faz sentido você ser prudente na hora de você ter essa reciprocidade, né? Que é uma retaliação, né? Mas a gente fala reciprocidade para ser mais polido. Acho que primeiro de tudo, elogiar a explicação da Daniela Lima, né? Acho que ela traz com muitos detalhes assim. E só para quem não sabe como que funciona, como que a Daniela pode explicar isso, ela tem fontes dentro do palácio, sim, como ela tem fontes em vários lugares, e essas fontes contam para ela isso. Se isso de fato vai acontecer, a gente tem que aguardar, né, anúncios oficiais do governo em relação a tudo isso. Então, as fontes, pessoas específicas que
transitam dentro do governo, são fontes da Daniela, algumas exclusivas, outras não, enfim, cada jornalista tem a sua forma de trabalhar, e trouxeram para ela essa informação. É uma informação interessante, a Daniela ela tem fontes confiáveis, mas a gente vai aguardar realmente para ver se essa estratégia de fato vai ser colocada para rodar. Se for, faz sentido também, na minha opinião, Sofia, porque a gente viu, a gente está vendo essa guerra tarifária entre Trump e demais países, né? A gente viu, por exemplo, o Canadá reagindo de forma muito imediata, o que para eles fez muito sentido para mostrar força do país. Agora, o Brasil, ele precisa de fato ter uma reação inteligente, né? Se você sai reagindo de forma enérgica, de qualquer jeito, você pode colocar economia em xeque, você pode colocar setores produtivos em xeque. Então, quando você fala, não, calma aí, vamos deixar ele no popular despirocar um pouco lá, a gente analisa o que a gente faz com inteligência e ainda traz para perto setores que estão, nesse momento, mais próximos da extrema-direita, como a agropecuária, como o próprio setor industrial, mas que, historicamente, já esteve mais próximo à esquerda, nos governos 1 e 2 do Lula, por exemplo. Né? O relacionamento com esses setores produtivos, setores industriais, era muito bom. Então, é possível trazer de volta esse público para mais próximo. Ah, se eles vão abraçar uma bandeira da esquerda, é muito difícil, né? Porque aí a gente está falando de capitalismo. Mas é importante até para o próprio governo, para a saúde da governabilidade do governo, ter também setores aí produtivos mais próximos e não antagônicos ao governo, né? E aí a gente realmente consegue conversar um pouco melhor. Vamos ver qual vai ser aí o próximo passo do governo Lula, que seja um passo interessante aí, porque o Trump, com essas medidas, acaba colocando várias interrogações na galera que estava aqui, não, porque é o Trump, de repente, já começou com a questão da guerra da Ucrânia, né, Sofia? Os bolsonaristas de extrema-direita ficaram, mas não era para colocar a bandeirinha da Ucrânia? Agora não é mais? Agora o Zelensky é ditador? Agora é Rússia? Ficaram já meio biruleibe. E aí o Trump continua com essas medidas nacionalistas, né? Ele só quer saber dos Estados Unidos. E aqui a gente vai surfando na onda e aproveitando as melhores oportunidades para o Brasil. Mais algum ponto, Sofia, que você queira trazer? Não, ficamos por aqui. Então vamos nessa. Até a próxima.